Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos votos de muita paz a mais uma terça-feira, em que especialmente vamos buscar o texto, os padrões de Jesus, com o Natal tão próximo, nos pautemos especialmente nesse texto trazido no livro Segue em Harmonia, em que temos passagens da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, e com comentários da Sueli Calda Schuber. Então ela desenvolve o texto, trazendo reflexões sobre as colocações da Joana de Ângeles. E nesse texto, os padrões de Jesus, que é justamente muito importante que nos debrucemos, porque com a aproximação do Natal, nós temos que ter em mente o significado do Natal, né? O que é exigido de nós, quais são as propostas que devemos definir nesses dias tão especiais em que nos conectamos mais intensamente com Jesus, acordando em nós as recordações daquilo que combinamos antes de encarnarmos e sabemos que abraçamos uma causa, abraçamos um compromisso, uma missão dentro do campo de ação que temos, especialmente junto aos nossos lares. Então aqui nós vemos, Jesus revolucionou os valores vigentes à época em que esteve na Terra, porém continua a produzir o mesmo impacto ante os princípios que norteiam a sociedade terrena no século XXI. Na verdade, porém, observando-se mais acuradamente a conduta de grande parte da humanidade, chega-se à conclusão de que a mudança de paradigmas não foi tão significativa quanto se poderia esperar após 2000 anos desde que ele veio. Então, não houve uma mudança assim tão expressiva. É claro que muitos mudam, mas em termos mais gerais, não houve uma mudança tão expressiva. Entretanto, pode-se imaginar que os ideais de beleza e de fraternidade são acalentados pela maioria dos habitantes do orbe terrestre. Então, muita coisa nós percebemos. Muitas mudanças. Está sendo colocado aqui que ideais de beleza e fraternidade são acalentados pela maioria dos habitantes, pois esses anseios são próprios do ser humano dotado pelo Criador do impulso para o progresso em todos os seus níveis. Essa busca tem alavancado a vida onde quer que se expresse, a fim de garantir à criatura condições de sobrevivência cada vez mais confortáveis e sofisticadas, graças às conquistas da ciência, da medicina, da tecnologia, esta hoje avançando vertiginosamente na ânsia humana de superação de si mesma, sem limites. Na sua bela mensagem, Joana de Ângeles traz à reflexão do leitor e da leitora os valores que ressumam dos ensinos evangélicos e que prevaleciam entre os primeiros cristãos, mesmo em face da crua realidade do cotidiano, na qual imperavam o politeísmo romano e o domínio de César, como também se defrontavam no dia a dia os preceitos judaicos cultivados com orgulho e prepotência. Então, naqueles tempos, sabemos que imperava o politeísmo romano, porque só sabemos, que era a crença em vários deuses, Os romanos acreditavam, cultuavam, na verdade, os vários deuses.
daí politeísmo, né? Em confronto com o judaísmo vigente na região em que Jesus vem, porque era justamente ali a crença num Deus único. Então, havia toda essa situação, o politeísmo romano, o domínio do César, que é o imperador que dominava todas as regiões conquistadas, né? E os preceitos judaicos sempre pautados no orgulho e prepotência, uma característica, né? Uma característica, não somos nós que estamos falando, são os estudos que nos trazem, né? Arrostando tudo isso, e quando falamos assim, não estamos falando deste ou daquele judeu, estamos falando como um todo, né? Como um todo, abrangendo um todo, um coletivo, em que predomina muito o orgulho e a prepotência, né? Então, percebíamos ali, estudando os textos, as colocações dos fariseus, né? E então, isso era uma coisa, um fato, né? Então, é nesse sentido que falamos, não é deste nem daquele. Arrostando tudo isso, os fiéis seguidores do Cristo não hesitavam em oferecer a própria vida como testemunho da fé lúcida e rutilante que lhes aquecia a alma. Então, os fiéis seguidores do Cristo não hesitavam em oferecer a própria vida, como temos ali, né, os fatos relatados, comprovados de tantos que se ofereceram ao sacrifício e não tiveram medo de enfrentar qualquer situação por terem abraçado a causa do Cristo. Vale lembrar, nesse ensejo, que a mentora escreve do alto do seu profundo conhecimento com relação aos primeiros cristãos martirizados no circo, perante a multidão que aplaudia delirantemente, não perdendo de vista que ela esteve junto a eles no sacrifício final. Então, a Joana de Ângeles, que foi a Joana de Cusa era o marido dela, né? Então, ela foi uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus, mas o seu sacrifício ficou um pouco para mais além, como nós vamos ver, né? Não foi junto aos primeiros cristãos. Então vamos lá, para não anteciparmos uma lição preciosa que teremos. Mas o fato é que o que ela nos passa, a Joana de Ângeles, a Joana podemos chamar assim, porque ela teve várias encarnações como Joana, 3 pelo menos nós sabemos, né? Então, como a Joana conviveu com Jesus, esteve com Jesus, seguiu a Jesus. Então, tudo que ela nos passa desses tempos, ela esteve presente. Então, uma das passagens trazidas por ela, a coragem desses apóstolos do amor e do sacrifício pessoal ultrapassava o habitual, proporcionando entendimento em torno do auxílio espiritual que a vitalizava. Transcendia às vezes a compreensão humana em face da grandiosidade de que se revestia, porque todos aqueles que se colocaram contra o Cristo e que aplaudiam as mortes e que aguardavam o final das festividades em que viria, digamos assim, o prato cheio, que seria assim o final da cerimônia, em que abriam-se as jaulas de leões famintos e mandavam os cristãos entrarem, e eles entravam de cabeça erguida, entoando hinos a Deus e a Jesus. E tudo isso mexia muito, essa coragem, essa demonstração desconhecida de todos, mexia muito. E era o propósito.
alcançar a esses corações frios, a esses ouvidos surdos, a esses olhos cegos. Façamos uma reflexão necessária para que em nosso coração se sobreponham os sentimentos mais nobres, para ressaltarmos entre tantos o exemplo memorável e talvez dos mais sofridos moralmente, o de Joana de Cusa. A beleza e a profundidade do seu encontro com Jesus são narradas com todos os cambiantes da emoção por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Joana e seu esposo Cusa, intendente de Antipas, residiam em Cafarnaum, sendo ela uma das mulheres fiéis seguidoras de Jesus. Diante da intolerância do companheiro e das muitas dificuldades e padecimentos que sofria, ela procura o mestre, que se encontrava em casa de Simão, e que morava em Cafarnaum, não é, Simão? Que é Pedro, né? E expôs seu sofrimento íntimo. Ouvindo-a com ternura, ele a esclarece quanto à sua condição no lar, enfatizando que ela não se acharia ligada ao esposo se não houvesse uma razão justa, que deveria amá-lo mesmo assim, cumprindo a vontade de Deus conforme os preceitos do Evangelho, que ela deveria ser fiel a Deus, amando o esposo como se fosse seu filho. E finaliza: com o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, sê fiel. Então ela vai ali buscando Jesus para se entregar mais profundamente, como muitas mulheres que o seguiam constantemente, né? E era o seu desejo. Mas ele diz: fica com teu marido. Não foi o acaso que te colocou ao lado dele. Há razões justas para isso. Esse é o material divino que o céu colocou em tuas mãos. Vai, filha, sê fiel. E ela vai. E aguarda o momento do chamamento. Joana experimenta brando alívio no coração a partir do sublime encontro com Jesus, como se o ensinamento recebido ficasse indelevelmente gravado em sua alma. Sua conduta no lar expressava o conselho que recebera, vivendo a cada dia. Ela era jovenzinha até então, né? E ela se dedica muito ao marido a partir do conselho de Jesus. Mais tarde, tornou-se mãe, e nos anos subsequentes, perseguições políticas afastaram Cusa do seu posto. Este, revoltado e com a sua vaidade ferida, inclusive com muitas dívidas, enfermou e mais adiante voltou ao plano espiritual. Joana passa por muitos anos de extremas dificuldades, submetendo-se a humildes trabalhos domésticos para manter o filho. No livro Boa Nova, nós vemos que ela procurava as casas, né, de mulheres mais abastadas, prestando ali os seus préstimos, né? Ela que tinha ali todo um número expressivo de ajudantes, passou a ajudar as mulheres abastadas. No ano de 68, quando intensas eram as perseguições ao cristianismo, ela e o filho estavam entre os que seriam sacrificados no circo máximo. Então, muitos acham que esses sacrifícios dos cristãos se deram no Coliseu. Não foi no Coliseu, foi muito próximo, é muito próximo mesmo. E no circo máximo, eles deixaram ali delimitado o espaço do circo. Tem ainda umas pequenas ruínas, bem pouco expressivas, né?
mas que marcam ali, né, aquele espaço em que aconteceram essas barbáries. Convém registrar que uma década antes disso, no ano de 58, no mesmo circo, encontrava-se Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, e na hediondez de um espetáculo semelhante, a nobre Patrícia Romana encontra a morte sob as borracas dos leões esfaimados. Então, tudo isso se deu em Roma, né? E 10 anos antes, portanto, em 58, foi a Lívia, esposa do Públio Lentulus, que foi uma encarnação do Emmanuel. Mas isso é um tema que já trouxemos e fica para um outro momento, mas fica esse exemplo de duas mulheres que nos ensinam muito, pela renúncia, pelo amor, pela coragem da fé. Lívia e Joana. E é o que está escrito aqui. Lívia e Joana, ambas fortalecidas por uma fé inquebrantável, enfrentam o martírio a fim de provar ao mundo que Jesus é a verdade e a vida em plenitude. Entretanto, Joana, com os cabelos encanecidos, vê ao seu lado o filho amado a lhe pedir que abjure. Estavam no poste para serem queimados como tochas vivas. Então eles colocavam postes que já começavam no caminho do circo e iluminavam as festividades. Então já estavam no poste prestes a serem incendiados. E o garoto, filho dela, o jovem, pedia: mãe, abjure, porque eles eram incentivados a abjurar, né? Eles se aproximavam de cada cristão e falavam: abjure, porque eles queriam que abjurassem, porque isso fortaleceria esse posicionamento contrário a Jesus, né? Mas eles se mantinham firmes. Ele, jovem, naquela situação, muito mais talvez seguindo a mãe, indo no embalo da fé da mãe, ainda não tão preparado, ele pediu: mãe, abjure. Dor maior do que esta, talvez não se encontre nos fastos dos tempos. Só outra mãe pode entender o que se passa no coração materno, na emoção de algo inimaginável. O pensamento de Joana, porém, nesse instante decisivo, qual relâmpago vertiginoso, traz-lhe à memória a singular situação de outra mãe, que tem diante de si o próprio filho pregado a uma cruz, tendo a impressão de que o tempo deixara de existir, tanto quanto tudo à sua volta. E em meio às lágrimas mais sofridas que se possam conceber, a escorrerem lentamente por suas faces, entrega-o ao Pai do céu, que ele lhe ensinara a conhecê-lo e a amá-lo. Ela está falando aqui de Maria, né? Vendo Jesus na cruz. Joana olhava para o filho. Ela o relembra, pequenino e indefeso nos seus braços, tanto quanto está ali naquele momento crucial, dependendo ainda de sua doação de amor. Mas Joana tem forças inauditas e sobrepõe ao seu amor de mãe a sua entrega total ao Cristo, por saber que quaisquer outros sentimentos defluem desse ágape supremo e sagrado. E é com esta força que, ouvindo a súplica do Filho, descortina a visão espiritual na compreensão de que a veste física é efêmera e transitória, pois que há corpos celestes e indestrutíveis, que o Pai concede a todos os seus filhos.
Em meio ao caos e tumulto do vozerio da multidão, o jovem ouve a voz materna, como se ressoasse nas profundezas abissais de sua alma, a lhe ensinar. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Em meio às chamas, ela ainda encontra forças para responder aos verdugos que zombavam de sua condição. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um deles. Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, finaliza Humberto de Campos, Joana sente que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa, inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. A distância do tempo a se perder, na névoa do esquecimento, Joana de Cusa ressurge na figura de Joana de Ângeles, que escreve com as tintas fortes de suas aquisições morais, como quem vive desde sempre para Jesus, observando nos dias atuais a conduta dos seguidores do Mestre. Esta é a hora, diz Joana, esta é a hora de demonstração viva da fé incomparável, que elucida quanto à necessidade de renunciar-se um pouco aos favores do mundo, a fim de fruir-se bênçãos em abundância. Segundo a mentora, as seduções do mundo moderno, qual bafio anestesiante, fascinam e envolvem os seguidores, que, embora sinceros, porém invigilantes, deixam-se enredar. Não mais as feras nem os postes onde eram queimados os cristãos, mas a arena talvez esteja dentro de cada um, exigindo testemunhos daqueles que são capazes de resistir e prosseguir, pois é mais fácil e prazeroso atender aos apelos sedutores e deixar-se levar para lugar nenhum. Adverte o Espírito da Verdade, conforme assinala o Evangelho segundo o Espiritismo, quando se refere aos novos obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem esperado, do que tiverem esperado. E continua o texto. Somos os trabalhadores da nova era e é imprescindível que tenhamos a consciência de nossa responsabilidade. Vivemos hoje os dias da transformação da humanidade. Transformação esta que não se faz sem esforço, renúncia e sacrifício, que somados são as dores do parto para dar nascimento ao espírito imortal, emboscado até então no egoísmo que viceja prioritariamente e que passa a ter as rédeas de sua própria vida, agora desperto para a realidade espiritual. Diz ela, a aferição dos valores espirituais mediante os testemunhos é inevitável, neste momento qual ocorre em outras áreas da vivência humana. Cristo é também evocação da cruz. Ou melhor, Cristo é também evocação de cruz.
Joana refere-se à aferição de valores, oportuno citar que aferir significa avaliar, comparar, julgar. Valores são normas, princípios, padrões sociais aceitos por um indivíduo, classe ou sociedade. Importa fazer uma reflexão em torno dos padrões de Jesus, que em pleno século XXI, para não esquecer que estes ressumam de toda a mensagem que ele legou à humanidade. Quão difícil, todavia, parece ser uma vivência assim tão elevada nesses tempos demasiadamente pragmáticos, materializados, apressados, quando todos correm afobados, vão aos templos, aos milhares ou milhões pelo mundo afora, buscando a melhoria de suas finanças ou a cura disso ou daquilo, embora longe de tudo o que se refere ao Cristo, enquanto outros aos bilhões nem o conhecem ou o desdenham, apegados a um Deus ainda cruel e sanguinário. Então Joana fala ao coração de quem está lendo, citando: desânimo, sofrimento, cansaço, maledicência, perseguição, abandono, enfim, todas as aflições e tormentos no dia a dia de cada ser humano que encontra aconchego e amparo no amor do Mestre, conforme registra. Não receberás na terra o salário do amor pela tua ação iluminativa, porque as sombras que dominam os arraiais humanos impedem que tal aconteça. Serás recompensado de maneira inimaginável depois de percorrido o caminho redentor, assinalado pelas pequenas vitórias sobre as paixões primárias que teimam em fustigar as emoções superiores. Em suas palavras finais, ela afirma: se não o perceberes ante o trovejar das ocorrências em desalinho, prossegue fiel e duas mãos cariciosas te sustentarão enquanto a sua dúlcida voz te dirá: eu estou aqui contigo, eu sou Jesus. Belíssimo aprendizado nesta antevéspera da noite de Natal, ou melhor dizendo, nessa véspera da noite de Natal. Gratos estamos, Pai, por tanto aprendizado. Que todos esses ensinamentos nos ajudem a vivermos, sim, o Natal dentro dos padrões, da forma como acontece, no aconchego do lar, junto aos nossos, junto a amigos, mas que seja verdadeiramente um Natal que vá além de uma comida, de uma refeição mais apurada, que vá além de uns cuidados mais elaborados, que fazem parte ali das homenagens que queremos prestar, né, para marcar aquele momento tão importante, mas não nos esqueçamos do porquê da importância desses momentos, desta noite de Natal. Por que nos reunimos na noite de Natal? Qual o significado dessa reunião na noite de Natal? E nos aconcheguemos a todos, nos lembremos de Jesus falando para Joana, uma jovem machucada pela maneira de ser do marido, machucada, mas ouve a orientação e cumpre com a sua missão. Então, quantas vezes está ali
a razão da nossa encarnação. A aproximação, a conquista do perdão ou o perdão, aquele que está quantas vezes próximo a nós. Que as nossas vibrações se façam, que sintamos as bênçãos que recaem do alto sobre todos nós e que esse Natal, de alguma forma, possa ser especial, na medida em que tentarmos fazer em nosso coração uma manjedoura para acolher a menino Jesus, deixando-o crescer. Entendamos o significado. Que fiquemos em paz.